Bom, o tema do nosso trabalho é o papel do atleta na sociedade, tá? E o controle de dopagem no esporte. Então, assim, a profissionalização do esporte, ela surgiu nos anos 400 antes de Cristo, tá? E naquela época os atletas, no caso, tinham vários benefícios, né? Como ganho de terras, né? Eles também tinham cargos políticos, enfim. E com todo esse envolvimento monetário, né? Foram surgindo os primeiros casos de dopagem para os atletas terem vantagem contra outros, certo? Então, assim, teve uso de estricnia, usado como estimulante, tá? Também cogumelos alucinógenos para reforçar a psique antes dos jogos, tá bom? Então, assim, a era cristã rejeitou os jogos violentos, né? Aqueles como o dos gladiadores e tal, com o imperador Teodósios, proibindo os jogos pagãos nos anos 396 depois de Cristo. Então, assim, eles até tentaram nessa época introduzir o boxe, né, e outras lutas, mas não teve sucesso e o esporte só voltou a ter relevância no século XIX. Bom, e como o Enzo falou, o doping era utilizado para obter uma vantagem nos esportes, e em 1886 ocorreu o primeiro caso fatal de doping, que foi com uma ciclista francesa. Ela usou uma mistura de cocaína com heroína, na época ficou conhecido como speedball. E durante a Guerra Fria, o doping teve grande participação em praticamente todos os esportes, exceto a vela, que na época era conhecido como iatismo, e ficou marcado principalmente pelos países de regime autocrático. Na época era União Soviética e a Alemanha Oriental. E em 1953, os anabolizantes sintéticos entraram no mercado. Foi produzido o primeiro esteroide sintético, que teve uma grande potência de até 5 vezes maior do que a testosterona. E em 1968, ocorreu o primeiro controle de dopagem nas Olimpíadas, que por conta da tecnologia não ser tão avançada, eram apenas testados alguns estimulantes e narcóticos. Designação de molécula com possível atividade biológica, drogas e fármacos. Um dos grandes problemas sociais da atualidade é a dependência ou adicção às drogas, fenômeno ligado às drogas explicitamente psicoativas, mas que se verificam também como abuso de anabolizante. Pontos positivos: seu estado de atleta aumenta, ou seja, seu estímulo mental vai aumentar, redução da fadiga, sua fadiga abaixa, você fica mais competitivo, mais hostil também. Pontos negativos: aumento da sua pressão arterial, dor de cabeça, arritmia, ansiedade, tremores, etc. Nosso artigo busca também tratar sobre os malefícios trazidos pelo uso excessivo desses medicamentos. Então, ele divide em alguns exemplos, como hormônios do crescimento, anabolizantes, diuréticos, e nos traz alguns pontos negativos pelo uso exagerado desses medicamentos. De forma geral, podemos encontrar com os malefícios: perda de força muscular, depressão respiratória, problemas nas articulações e musculatura, infarto do miocárdio, aumento da massa cardíaca. E falando em questões de gênero, aos homens, os malefícios como diminuição dos testículos, impotência sexual, ginecomastia, estreitamento da uretra, e para as mulheres, excessiva pilosidade corporal, engrossamento da voz, irregularidade do ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris e calvície padrão masculino. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a caracterização do abuso de drogas no esporte. E para a gente ter um diagnóstico eficaz sobre a caracterização, né, sobre esse abuso de substâncias no nosso organismo, a principal maneira é a coleta de materiais. E atualmente, com toda a tecnologia que nós temos, a gente pode dizer que a urina é o principal material a ser recolhido, pela sua facilidade de coleta e também pelo fato de a urina ser um repositório de todas as moléculas presentes no nosso organismo. Cabelo, saliva, outros materiais, eles apresentam algumas falhas, podemos dizer assim, que precisam ser contornadas para que haja eficácia, né? E para que possam ser utilizadas. Bom, vou falar sobre o controle de dopagem. O controle de dopagem foi iniciado em 1989 com a metodologia COI, quando a LADETEC, Laboratório de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico, contou com o apoio da CBF do Dr. Eduardo Rosé, membro da Comissão Técnica do Comitê Olímpico, com o intuito de implantar o antidoping dentro da Copa América. Para que isso fosse possível, a LADETEC contou com o apoio do Laboratório Olímpico de Barcelona, que levou um de seus doutores para o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que ajudou na organização e no treinamento. Com isso, foi fundado o LabDop. O LabDop era um espaço dedicado a pesquisas antidoping dentro da própria LADETEC. No mesmo ano, também atuou em uma competição, a PNC-RBC, Programa Nacional de
controle de resíduos biológicos de carnes. E também no ano seguinte foi contratado pela CBV para o Mundial de Voleibol que ia ocorrer, em 1990. Desde então, já foram atendidas mais de 40 federações nacionais e internacionais, sempre usando a metodologia COI.